perdi completamente. Estávamos falando sobre PIP. PIP. Isso, no PIP nós estávamos. PIP. Então, para começo de conversa, não existe, entre aspas, não existe PIP fisiológica, porque fisiológico é você não ter PIP, é você não ter uma pressão positiva dentro do seu pulmão. Se você tem uma pressão positiva dentro do seu pulmão, alguma coisa já não está fisiológico. Tranquilo? O volume de residual, que é o volume de ar que fica parado dentro do seu pulmão, ele simplesmente é uma pressão igual a de fora. É como se eu simplesmente tivesse aberto a boca e o ar, a pressão se equilibrou. É como se eu tivesse aberto uma caixa e a pressão é igual, tanto a de fora quanto a de dentro da caixa. É isso, não existe PIP fisiológica. A PIP serve para a gente abrir um pouco os alvéolos. Existem doenças, por exemplo, o Covid, que pode gerar líquido dentro do alvéolo, e quando você coloca uma PIP, ele dá uma abridinha nesses alvéolos. Tá bom? Se você colocar PIP demais, você vai distender demais os alvéolos. E isso pode ser um problemão. Lembra que eu falei que tem, por exemplo, alguns alvéolos que podem estar funcionando muito bem em cima, mas os de baixo muito fechados? Se você colocar muita pressão, a pressão que você vai medir é a pressão do sistema. Mas concorda que a pressão desse aqui vai ser muito maior do que a pressão desse aqui? Esse aqui ele vai estar mega distendido, porque ele tá bem, ele tava bem, tava tudo certo com ele. O que tava ruim era o de baixo, que não tava abrindo. Quando você coloca uma pressão para abrir o de baixo, você sobrecarrega o que está em cima. É como se você tivesse duas bexigas enchendo com a mesma pressão, mas uma fosse dura e uma fosse mole. A que tá mole vai abrir muito e pode estourar. Enquanto a que tá fechada, ou que é mais dura, ela pode nem começar a abrir. Deu para entender o que serve a PIP? Então tá bom. Professor, aqui tá mole, né? Aqui tá mole, ela vai se expandir, é isso? Isso aí. Ela vai distender demais. Enquanto que ela tá um pouco mais dura, pode começar a abrir bem no comecinho. Ah, então, tá. A dura, ela pode começar. Então, ela não vai ficar totalmente Às dura. vezes fica, às vezes ela não abre. Por exemplo, um alvéolo que está de repente cheio de catarro, todo colapsado, enfim. Tem líquido em volta e líquido dentro do alvéolo. Uma bexiga cheia de água dentro de uma piscina de água. Porra, não existe pressão que eu vou colocar ali dentro que eu vou conseguir abrir essa bexiga. Tá, mas somos nós que vamos trabalhar isso? Legal, né? É por isso que é importante saber que a pressão machuca. Uhum. É importante você saber que você não pode colocar uma pressão muito alta lá dentro do sistema. Se você não consegue se você não consegue colocar um volume corrente de 8 ml por quilo, e isso acontece muito, às vezes você precisa colocar 8 ml por quilo porque você precisa tirar gás carbônico do paciente. E aí você coloca lá 8, só que a pressão de pico está de 50. Aí você pensa, pô, não posso deixar em 50, vou abaixar um pouquinho a pressão. Ah, mas aí o volume corrente vai cair para 6, mas eu preciso de 8. O que eu posso fazer? Jogar frequência. Você faz o paciente respirar mais vezes. Entende? Assim que você trabalha com a frequência em vez de jogar volume corrente. Lembrando que você quer aumentar o volume, ok, mas assim você aumenta o volume minuto e não o volume corrente. Volume corrente mata. Pressão mata, mas frequência não. Eu vou adiantar para vocês que frequência pode matar sim, porque se você pegar uma bexiga e ficar enchendo 30 vezes por minuto, uma hora essa bexiga vai estourar. Então, frequência muito alta mata também. Mas isso é um caso muito extremo, num caso onde você já tentou colocar o máximo de frequência que você conseguiu, não tem como colocar volume, e aí você simplesmente aceita que acabou. E é muito difícil, às vezes, aceitar isso, principalmente em estados de Covid. O Covid fez eu enfrentar muitas vezes isso, sabe? Tá, eu preciso colocar 10 litros por minuto. Tá, eu não posso colocar um volume corrente alto porque tá dando pressão alta, então eu vou colocar frequência. Tá, eu já coloquei toda a frequência, mas ainda não tá dando os 10 litros por minuto. O que eu faço? Não tem o que fazer. Assustador, viu?
Posso seguir? Sim. Sim. Mesmo? Tá, agora vai ficar mais fácil. Ufa, tava na hora, né? Frequência respiratória. Frequência respiratória, ela é medida em número de ventilações em um minuto. Olha que legal. Em um minuto eu posso ventilar 10 vezes, ou 14, ou 22, ou 34. Vocês que mandam. O que vai dizer para vocês mais ou menos? Principalmente o nível de gás carbônico no sangue. Se você quiser tirar mais gás carbônico, você coloca uma frequência maior para você dar um volume minuto maior. Lembra da ideia de colocar 1 com 400, ou 2 com 200, ou 4 com 100? É isso. Deu para entender isso? Então tá bom. Só que concorda, antes de ir para o slide 21, deixa eu ir para o slide 20. Tem um limite, né? Porque numa ventilação eu preciso puxar o ar e soltar o ar. Tem um limite. Eu posso fazer isso 30 vezes por minuto? Posso. Só que vamos dividir agora um minuto em 60 pedacinhos. Se eu dividir em 10, cada pedacinho tem 6. Matemática. Se eu dividir em 20, cada pedacinho tem 3. Se eu peguei 60 e dividi em 30, cada pedacinho tem 2. Se eu peguei 60 e dividi em 60, cada pedacinho tem 1. Só que em cada pedacinho que eu dividi, eu tenho que compreender um tempo para puxar o ar e um tempo para soltar o ar. Deu para entender? Se eu pegar 60 e dividir em 10, cada um vai ter 6. Aí eu posso colocar, sei lá, 1 puxando o ar e 5 para soltar o ar. Beleza, tranquilo. Se eu colocar em 20, eu vou ter 3. Eu posso colocar 1 para puxar o ar e 2 para soltar o ar. Beleza, posso também. Se eu colocar em 30, eu vou ter que colocar 1 para puxar e 1 para soltar. Eu posso até espremer um pouquinho, tipo meio para colocar e 1,5 para soltar. Se eu colocar em 60, obrigatoriamente em cada um eu vou ter que ter tempo de puxar e de soltar. Então eu posso dividir esse 1 em 4 pedacinhos. E aí 1/4 de segundo para puxar o ar e 3/4 para soltar o ar. Dá para fazer? Dá, mas é horrível porque quem respira assim é cachorrinho ou bebê. Por isso que eu nem me meto em ventilação de bebê. Eu tô falando de adulto, tá? Tá bom. Só que concorda também, esquece esse slide 21 por enquanto, tá? Concorda também que tem um limite que eu consigo encaixar de janelinhas ali? Porque eu preciso. Às vezes não dá para soltar o ar em um segundo, gente. É ar. Às vezes o pulmão tá tão duro, ou às vezes o pulmão tá tão mole que não dá para colocar o ar, enfim. 30, tem milhões de situações. O que eu tô dizendo é que às vezes não dá para encaixar uma frequência muito alta. O máximo que eu já consegui encaixar foi de 30. Porque não dá tempo do paciente puxar o ar e soltar o ar. Sabe aquela curva de fluxo? O ar entra, na hora de soltar o ar o fluxo antes de zerar, ele já está entrando de novo. E aí começa a ficar com o ar preso dentro do pulmão. Qual o nome que a gente dá para o ar preso dentro do pulmão? Com a pressão presa dentro do pulmão, perdão. Pressão expiratória? Não, autopipe. Ah. Tá todo mundo no slide 23, que tem um vídeo? Meu tá. Tá. Tá horrível. Tá no 23. Eu vou mandar no grupo o vídeo 7. Tá. Ok. Espera que eu quase que eu mando pra... Cadê? Aqui. Vídeo 7. Depois eu mando todos os vídeos em ordem bonitinho e organizado, tá? Para quem for assistir depois.
O vídeo 7 sou eu mostrando a frequência respiratória. Eu vou dar play. Quem conseguir assistir comigo, legal. Mas, ó, eu vou diminuindo a frequência e repara ali onde eu vou apontar com o dedo que tem 6 segundos, ó. Quando você muda a frequência, você vai mudando o tempo que você tem para ventilar. Simples assim. Ó, de 5 ele pula para 12 segundos, quando eu coloco uma frequência de... Pera aí, deixa eu fazer uma pausa aqui no vídeo para ficar mais fácil para vocês entenderem. Desculpa. Ó, tá todo mundo comigo aqui no vídeo? 26 segundos na pausa? Sim. Vamos ali embaixo, ó. O que tá laranja ali é a frequência respiratória, que é o que eu tô mudando, igual um doido durante o vídeo. Aí, ali embaixo, tempo de respiração. Estão conseguindo ver? Tempo de respiração. Tá escrito ali na parte em cima do use o botão para blá blá blá. Acharam? Ali naquele tempo de respiração tem uma barrinha verde e uma barrinha amarela. No final da barrinha amarela tem um 3.0, certo? Acharam ali, ó? 3. Tá cortando. Ah, sim. Achou? Tem 0,85, tem 2,15 e tem o 3 embaixo, assim. Conseguiram achar? Eu só vou conseguir seguir em frente quando vocês acharem o 3 ali. 0,85. Deixa eu tirar eu vou tirar um print. Lá embaixo não tem uma barrinha verde e outra amarela, certo? Pequenininha? Isso. Tá. Deixa eu fazer um print aqui. A amarela tá embaixo do 4 ponto alguma coisa. Deixa só eu fazer uma pausa. Melhor. Ó, eu vou mandar uma foto no grupo, tá? Tá ok. Obrigada. Deixa eu só circular um negocinho aqui que eu vou querer mostrar para vocês. Espera só um pouquinho, tá, gente? Vou mandar lá. Chegou. Mandei. Olhando só a foto que eu mandei. Só a foto que eu mandei, tá? Uhum. Repara que eu grifei ali o 6. Tá vendo? O 6, que no vídeo que eu tô aqui na tela tá o 3. Mas vamos focar no 6 ali da foto. O 6 significa 6 segundos. Por quê? Porque ali em laranja tá com uma frequência de 10. Então vamos entender o que isso significa. 1 minuto tem 60 segundos. Eu coloquei 10 de frequência respiratória, ou seja, eu peguei 60 e dividi em 10. Cada um dos 10 tem 6 segundos. Então, esse é o tempo da respiração, 6 segundos. Na tela, está com 3 segundos, porque eu coloquei uma frequência de 20. E é isso que eu quero que vocês vejam. Conforme eu aumento ou diminuo a frequência respiratória, eu aumento ou diminuo o tempo que eu tenho em cada ciclo. Se eu colocar uma frequência de 10, eu vou ter 6 segundos em cada ventilação. Se eu aumentar para 20, eu vou ter 3 segundos em cada ventilação. Se eu aumentasse para 40, seguindo esse raciocínio, eu teria 1,5 segundo para cada ventilação. É só matemática, é só pegar os 60 e dividir pela frequência respiratória. Quem tiver com dúvida para entender, é só olhar esse grafiquinho aqui, ó. Eu tenho 1 minuto. Se eu dividir em 10, cada um, que é a primeira ali coluna, 60 dividido por 10, cada um vai ter 6 segundos. Na de baixo eu tenho 14. Então eu vou pegar 60 dividido por 14,
Cada um vai ter 4,28 segundos. Se eu dividir por 22, 60 dividido por 22, eu vou ter 2,72 segundos. Cada vez que eu divido, coloco uma frequência maior, cada janelinha dessa é uma frequência. Quanto maior for a frequência, menor vai ser o tempo para eu respirar. Só que, de novo, em cada tempo que eu respiro, eu tenho que ter tempo de puxar e soltar o ar. E aí, que é o que eu quero que vocês prestem atenção agora na foto que eu mandei. Na foto que eu mandei, repara que tem uma parte... vamos lá. O 6 que eu grifei em roxo é o tempo total. Esse tempo total, eu posso dividir ele da forma que eu quiser. Eu posso colocar 1 segundo para puxar o ar e 5 para soltar o ar. Eu posso colocar 2 para puxar o ar e 4 para soltar o ar. Eu posso colocar 3 para puxar, 3 para soltar. Eu posso fazer o que eu quiser com esse tempo que me foi dado. Eu tenho 6 segundos, eu posso trabalhar isso tranquilo. O tempo de puxar o ar está ali no gráfico em verde. É a primeira barrinha verde. Conseguiram ver? Que está 0,85. Sim. A segunda barrinha está em amarelo. É o tempo Ok. para soltar o ar. Tá Tá 5,15. 5,15. Isso aí. Isso. Ou seja, eu tenho 6 segundos para trabalhar. Desses 6 segundos, eu coloquei para o ar todo entrar em 0,85 segundos, é menos de 1 segundo. E para o ar sair em 5,15. Seria mais ou menos isso, ó. Se eu quisesse entrar mais devagar, eu faria isso, ó. Em 3 segundos, gente. É contar até 3 puxando o ar. É bem devagar. De novo, isso não quer dizer respirar mais fundo. Isso só quer dizer que o ar está entrando mais devagar. Eu posso respirar mais fundo aumentando a pressão inspiratória. Mas eu também posso respirar mais fundo respirando rápido. Ou eu posso respirar bem pequeno, só que respirando bem devagar. O que eu quero que vocês vejam então agora no vídeo 7, é que conforme eu vou mudando a frequência respiratória, repara que o tempinho que eu grifei em roxo, que na foto está em 6, ele vai mudando. Quanto maior a frequência, menor vai ser o tempo para eu trabalhar. Então, vamos lá? Eu vou dar play nele de novo, tá? Ó, dei play. Eu começo com 24, aí eu vou mudando. Repara como ele vai mudando o tempo ins. O tempo da ventilação, perdão. O tempo respiratório. Quando eu chego em 24, ele está com tempo de 2,5. E olha só quando eu aumento a frequência respiratória, ele aperta mais ainda ali. E quando eu diminuo, ele aumenta bastante. Fica com 6 segundos. Deu para ver isso, gente? Não sei Peraí, se o ventilador ajuda tanto. Eu acho que esse gráfico aqui ele consegue ajudar mais. Esse do slide 20. quando aumenta um, diminui o outro. Daqui a pouquinho a gente fala sobre tempo ins e tempo ex, mas por enquanto só saiba que se eu aumentar a frequência, eu vou ter menos tempo para ventilar. Tá. Eu falar para você agora, Duda, você precisa respirar 10 vezes em 1 minuto. Pô, 10 vezes em 1 minuto é tranquilo. Agora, se eu falar para você, você precisa respirar 30 vezes em 1 minuto, pô, eu vou precisar respirar mais rápido. Porque não vai caber, não vai dar tempo. Beleza? Beleza. Deu para entender, gente? É isso. É isso que eu quero que vocês saibam da frequência. Se eu colocar a frequência demais, não vai dar tempo. É em 1 minuto que a gente está falando. Ah, se tá beleza, eu vou avançando. Agora, deixa eu ver se o vídeo 8 é o que eu queria. Sim, agora vamos lá. O vídeo 8, deixa eu já separar para mandar no grupo.
Lembra que eu falei que tem a frequência e dentro de cada janelinha de frequência eu preciso ter o tempo para puxar o ar e eu também preciso ter o tempo para soltar o ar, certo? Aí eu posso controlar também isso. Chama tempo ins. É o tempo que vai demorar para o ar entrar e o tempo que vai, por consequência, o tempo que vai demorar para o ar sair. É o vídeo 8. O que eu vou fazer é diminuir o tempo ins e repara como o verde vai ficando menor ou maior dentro daquilo que eu quero. Deu para ver? Sim. Eu estou com a frequência no vídeo de 20. Então, vamos lá. 60 dividido por 20 dá 3 segundos, certo? 60 dividido por 20 dá 3. Aí Então, seria cada... Pode falar. velocidade. Aí seria a velocidade, o segundo. Isso é a Tá. velocidade que eu quero que esse ar entre. Uhum. Se cada vez... perdão, vamos lá. Eu peguei 60, dividi por 20, eu tenho 3 segundos em cada ciclo ventilatório. Desses 3, eu posso colocar 1 para 2. No vídeo ali, ó, tá 0.9 para 2.1. Mas eu vou mudando isso várias vezes, ó. Eu posso colocar, por exemplo, 0.8 para 2.2. Eu posso colocar 0.7 para 2.3. Ou então, olha que legal, 1.5 para 1.5. É 1,5 segundo puxando e 1.5 soltando. Ou eu posso inverter. Posso colocar mais tempo puxando do que soltando. Tipo assim, ó. Faço o que eu quiser. Todo mundo chegou aqui? Uhum. Pelo menos eu cheguei. Só que tem um problema. Lógico que tem um problema, né? Se eu colocar muito ar para entrar de uma vez, concorda comigo que a pressão vai ser maior? Uma coisa é eu empurrar 10 pessoas dentro por uma porta em 1 minuto. Uma coisa é empurrar 10 pessoas por uma porta em 5 segundos. As pessoas vão trombar uma com as outras em 10 segundos, muito mais do que trombaria em 1 minuto. É o que acontece com a pressão. Eu tenho que colocar 400 ml em 1 segundo. Tranquilo, vai devagarzinho. Uma Velocidade. coisa é eu colocar 400 ml em meio segundo. Ou em 1/4 de segundo. Entenderam? Eu ainda não vou chegar na parte da discussão de patologias, mas eu quero só que vocês entendam que se eu colocar muita coisa de uma vez, vai causar muito mais pressão do que se eu colocar mais devagarzinho. Uhum. Tranquilo? Eu acho que essa parte é um pouco mais fácil. Vamos lá. Em pressão controlada, eu posso mudar o tempo ins e o tempo ex. Eu controlo, tem lá a configuração. Tempo ins, que é o que vocês estão vendo no ventilador, que está no momento em 0.9. E tempo ex. Normal, gente, a relação de 1 para 2. Então eu posso puxar em meio e soltar em 1. Ou eu posso puxar em 1 e soltar em 2. Ou eu posso puxar em 2 e soltar em 4. Esse é o normal. Mas aí você pode fazer o que você quiser. Enfim. Mais ou menos, o tempo ins, a gente não deixa ele menor do que 0.8. Porque senão entra muito ar de uma vez. A gente prefere entrar mais devagarzinho. Até quanto? Sei lá, até 1.2, 1.3. Porque também ficar respirando muito devagar é ruim. Tipo, às vezes o paciente fica, não, quero mais, me dá ar. Não fica demorando para me dar ar, não. Então, mais ou menos, entre 0.8 a 1.2, 1.3 é um tempo bom para o paciente puxar o ar. Mas o bom é o tempo que o paciente faz. Esse é o melhor tempo que tem.
Então, isso a gente não controla no modo espontâneo, tá? Isso a gente só controla no modo controlado. No modo espontâneo, o paciente faz o que ele quiser. Se ele quiser puxar rápido, se ele quiser puxar devagar, enfim. A PIP a gente altera no modo espontâneo e no modo controlado. E a frequência a gente só muda no modo controlado. Não dá para mudar a frequência no modo espontâneo. Quem faz a frequência no modo espontâneo é o próprio paciente. Chegaram até aqui? Tá, então em pressão controlada eu posso mudar o tempo ins, tempo inspiratório. Por consequência, isso vai mudar o meu tempo ex. Afinal de contas, eu posso mudar um para estreitar o outro. No modo volume controlado, eles mudaram algumas coisinhas. E o que a gente controla no modo volume controlado chama fluxo. Eu sei que vocês estão pensando, puta que pariu, para que complicar uma coisa que já estava difícil? Mas, no modo volume controlado, a gente muda o fluxo. Eu posso enviar muito fluxo de uma vez ou pouco fluxo de uma vez. Deu para entender? No modo pressão controlada, eu vou dizer para o ventilador, por exemplo, igual está na foto, que por 0,9 segundos você vai puxar o ar a 16 centímetros de água de pressão. No modo volume controlado, eu não teria como falar coloca 400 ml em 0,9. Teria, isso foi desenvolvido depois. Mas eu não vou ensinar vocês assim, não. O que eu faço, então, no modo volume controlado é mudar o fluxo. Tá todo mundo no slide 27? No slide 27 temos ali, ó, volume controlado, tá de 500, tá vendo? VC 500, frequência de 20, VC de 500, fluxo tá de 55. Eu posso enviar esses 55 bem devagarzinho. Quer dizer, desculpa, é a velocidade com que esses 500 estão entrando. 55 é uma velocidade ok, normal. Mas eu posso alterar isso, deixar ele mais rápido. É só aumentar o fluxo. Vamos ver isso na prática. Ele também vai te dar aquela janelinha que eu falei para vocês. Olha que legal. Eu diminuir o fluxo, o ar entra mais devagar. Eu aumentar o fluxo, o ar entra mais rápido. Tranquilo? Vou dar o play de novo. Tá 55. Ó, eu diminui para 37. Quando eu diminuo para 37, o tempo ins vai de 1,48 e o tempo ex de 1,52. Ainda são os três, tá? Ainda são os 3 segundos em cada janela. A frequência respiratória está de 20. Depois, eu vou aumentar o fluxo. Olha quando eu aumento o fluxo, o que acontece? O tempo ins ele diminui. Eu estou enviando mais ar de uma vez, o tempo ins diminui. Quando que é interessante? Quando eu quiser, por exemplo, um paciente com asma. Se ele tiver com uma restrição muito grande para o ar entrar, eu posso colocar esse ar bem devagarzinho, para não machucar tanto. Caraca, Leandro. Leandro mandou uma pergunta nível mestrando. O Leandro perguntou se existe um cálculo para calcular o fluxo ideal no modo volume controlado. Vamos lá. No modo volume controlado, não tem tanta necessidade de você saber quanto você está dando de fluxo. A gente sabe que por volta de 60 a 90 é um fluxo ok para alguém saudável. Mas não, de verdade, Leandro, não. O que vai ditar o seu fluxo, se ele está muito alto ou muito baixo, é o tempo ins e o tempo ex. Se está dando tempo do paciente soltar todo o ar que o paciente precisa soltar. E aí o Leandro falou uma coisa que é muito boa. No modo pressão controlada, o fluxo é livre. Lembra do fluxo? Volume corrente entrando, volume corrente saindo.
Quando você coloca pressão, se o paciente quiser puxar muito dessa pressão, ele puxa. Se o paciente quiser puxar pouco dessa pressão, o paciente puxa pouco. No modo volume controlado, não. No modo volume controlado, o ventilador vai te dar 500, nesse caso. Se você quiser puxar 510, talvez o aparelho deixe, mas vai cansar um pouquinho para você. Mas se você quiser puxar 600, ele não vai deixar. Então pode se tornar um problema. Às vezes, o fluxo ser um pouco limitado. Conseguiram chegar aqui? Mesmo? Então tá bom. Tamo junto. Então, às vezes é interessante eu colocar que mais ar entre de uma vez. Às vezes não. O que vai ditar pra gente é que, primeiro, a pressão. Se tiver entrando muito ar de uma vez, vai machucar mais. Então vamos colocar esse ar para entrar mais devagarzinho. Só que se o ar entrar muito devagarzinho, ele vai ter pouco tempo para sair. Então a gente tem que encontrar um equilíbrio. Normalmente esse equilíbrio a gente atinge na relação de 1 para 2. Normalmente. DPOC a gente atinge em 1 para 3. Ou seja, um tempo puxando e 3 tempos soltando. Quanto tempo? Quantos tempos você quiser. Se vocês olharem aí na foto, no vídeo, que eu deixei em 11 segundos do vídeo, tá ali embaixo tem o 0,88, 2,12. Embaixo tem 1, 2 pontos, 2,41. Ou seja, está na proporção de 1 para 2,41. Esse tempo ins e tempo ex aí. É só a proporção. Resumindo, você tem que saber o limite de quanto pode colocar de uma vez por conta da pressão. E você tem que dar tempo do ar sair para o ar não ficar preso lá dentro. Dúvidas? Então tá. Só o que eu fiz foi trazer aquele gráfico para cá. Então, dentro de cada janelinha de uma frequência respiratória, eu preciso ter o tempo ins e o tempo ex. Preciso. Como eu vou dividir isso, aí é de cada situação. Tá bom? Respira. Tem mais uma coisinha só que eu não coloquei no gráfico. Não coloquei no slide. Existe uma configuração do ventilador que também te permite configurar a fração inspirada de oxigênio, a FiO2. Quanto de oxigênio a gente tem que dar para os nossos pacientes? O quanto for necessário para atingir uma saturação acima de 92. 92%. Ah, eu posso dar 100% de oxigênio? Se for necessário, sim. Qual o mínimo que dá para dar de oxigênio? O mínimo, na verdade, é zero, né? Mas tem um pouquinho menos. Quanto que eu posso dar a menor quantidade possível de oxigênio? A menor quantidade possível é a quantidade de oxigênio que existe no nosso ar. Quanto que tem de oxigênio no nosso ar? 21%. Boa, 21. Então eu posso dar 21% de oxigênio para o paciente? Posso. Se ele não estiver precisando, sei lá, tô dando 21 e tá saturando bem, deixa 21. Tô dando 100%, ele tá saturando 92, tá bom. O ruim acontece quando você dá 100% e o paciente satura 80. E acontece. E aí não tem muita coisa para ser feita. Deu para entender, gente? FiO2, o mínimo necessário para o paciente ficar com a saturação adequada. Mínimo necessário. Porque oxigênio demais também é tóxico. Eu vou fazer uma pausa, porque eu tenho uma coisa que eu lembrei e eu quero